Ao longo da sexta-feira, um sistema de alta pressão ganhou força sobre o Rio Grande do Sul. Por isso, o tempo seguiu firme, sem chuva e com temperatura em elevação em todo o estado. No entanto, uma nova frente fria chega no estado. Neste sábado, o dia terá predomínio de sol, mas a nebulosidade aumenta à noite e chove entre a noite e a madrugada. A temperatura fica um pouco mais elevada à tarde, mínima 15, máxima 27 graus. Já no domingo, mínima 8, máxima 21 graus. E na segurança pública, em poucas horas, a Brigada Militar de Juí cumpriu 2 mandados de prisão. Na tarde de ontem, a Brigada Militar retirou 2 foragidos das ruas. A primeira prisão ocorreu por volta do meio-dia no bairro Getúlio Vargas. A prisão ocorreu após um trabalho do Serviço de Inteligência, juntamente com o Pelotão de Operações Especiais, contra Anselmo da Costa, no qual consta uma determinação do Poder Judiciário para 10 anos e 6 meses de reclusão. O mesmo já se encontra na penitenciária modulada de Ijuí. E à tarde, o POI prendeu Rodrigo Antônio de Assunção Pires. O mesmo foi encaminhado ao Instituto Penal e deverá cumprir 10 anos de reclusão em virtude de delitos contra o patrimônio. A Prefeitura de Juí terá turno único. Hoje à tarde, em coletiva para a imprensa, o prefeito falou sobre a decisão. Confira. Encaminhando ao Poder Legislativo, no dia de hoje, até segunda-feira, de instituição no município de Ijuí, do turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho e garantir à população a continuidade dos serviços. Seguramente, nós teremos pontos positivos da adoção desse turno. E nós não vamos ter, seguramente, prejuízos à comunidade. Mas não há outra forma de nós não adotar essa sistemática. E aí eu gostaria de ter a compreensão da comunidade como um todo. É só olhar para esses últimos anos dos investimentos, das realizações, do atendimento, que ampliamos e vamos continuar ampliando a cobertura de serviços. Nós vamos também criar com essa jornada diferenciada também momentos de readequação e nós precisamos também reduzir custos sem prejudicar a assistência ao cidadão, ao contribuinte, às pessoas, principalmente em áreas que comprometam a vida das pessoas diretamente, que é a área da educação e saúde especialmente. E nesse sentido é que nós, nesse projeto que estaremos encaminhando ao Poder Legislativo e que nós aguardamos e esperamos que haja compreensão dos senhores vereadores, enfim, do Poder Legislativo como um todo para esse momento e essa realidade. Todos os anos, os ijuienses ficam ansiosos para saber quais serão as atrações da Expo Ijuí. Conheça quais os artistas nacionais estarão presentes na feira este ano. Eu que não fumo, pedi um cigarro. Eu que não amo você. Envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. Humberto Gessinger é um dos destaques da feira neste ano. O show será no dia 9 de outubro. Já na noite de 11 de outubro, show com Marcos Zibelucci. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. E 16, a dupla Taine e Thiago. Eu também não vi ninguém, eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém, eu tava em casa,
com saudade do meu bem. Pra acabar, chora São Paulo. O que acontece se na balada fica na balada? A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada, senão a casa cai pra todo mundo. Além dos shows pagos, a feira oferece aos visitantes espetáculos gratuitos. Vamos apresentar agora uma parceria, né, a Expo Ijuí Fenadi, né, leis de incentivo à cultura, espetáculos gratuitos. Na sexta-feira, dia 9 de outubro, no Palco das Etnias, então, 19 horas, o ato de inauguração do Palco das Etnias e às 20 horas, a abertura oficial da Expo Ijuí Fenadi 2015. No sábado, dia 10, no Anfiteatro, às 21 horas, show nacional com a banda ijuiense, Banda Vó Gringa. Às 22 horas, show internacional com a banda Star Beatles, de Buenos Aires. Segunda-feira, dia 12 de outubro, no Palco das Etnias, às 20 horas, o grupo campeão do Enarte de danças tradicionais gaúchas, Rancho da Saudade. A falta do Nico Fagundes, o grupo da família se apresentando publicamente, né? É importante esse valor do Rio Grande que nós temos conosco aqui na Expo Ijuí Fenadi 2015. Sábado, dia 17 de outubro, no novo Palco das Etnias, às 17h30, grupo de danças rock and roll da Alemanha. Uma das novidades da feira neste ano de 2015 é o Palco das Etnias e anfiteatro com cobertura para 8.000 pessoas. O novo Palco das Etnias, que a construtora, a empreiteira, está desenvolvendo um trabalho assim forte, visando a conclusão em poucos dias. Quem visitar o palco verá que estamos caminhando a passos largos para a conclusão e nós podermos, dia 9 de outubro, fazer a inauguração do palco e também a abertura da Expo Ijuí Fenadi 2015. Então, esse palco trará uma nova configuração para as apresentações artísticas, principalmente das nossas etnias, em conjunto com outras apresentações já liberadas pela LIC e estamos aguardando a questão da Lei Rouanet. O anfiteatro é com uma nova configuração. Teremos esta novidade em 2015, o anfiteatro coberto com serviços adiantados já pelo Poder Executivo, Secretaria de Obras, né? O anfiteatro coberto para abrigar 8.000 pessoas, uma nova configuração de palco, com camarotes, com espaço VIP, com mesas e um espaço para o público, e logo abaixo do Centro Cultural 25 de Julho, teremos, no pórtico de entrada, teremos uma passarela, uma cobertura já para abrigar o público e levar até o local coberto, né, com qualquer tempo. Queremos garantir para os shows terceirizados, para os shows que a UET coordena, vindos pela LIC, pela Rouanet, né, a garantia que o público de Ijuí, da região, que vier nos visitar, terá a garantia da realização dos espetáculos, poderão acompanhar num local coberto e um espaço em condições de bem receber as pessoas que prestigiam a Expo Ijuí Fenadi 2015. Agora começa então a contagem regressiva para Expo Ijuí Fenadi 2015, que acontece de 9 a 19 de outubro. Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo. Tá lotado, tá bombado, pra completar
festa ainda é open bar. E tem solteira, tem casada, decidida, mal amada. Tem as preparadas, tem as santinhas e as que não valem nada. Esta semana, eleitores escolheram demandas principais no Rio Grande do Sul em consulta popular. A consulta popular de 2015, organizada pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional e pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, foi realizada nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Em votação, eleitores puderam escolher as demandas mais importantes para o desenvolvimento de sua região. Urnas foram instaladas em todos os municípios e também foi possível votar pela internet. Bom, Luana, este ano nós tivemos a participação de mais ou menos umas 11 mil pessoas, né? Foi um pouco mais fraca que nos anos anteriores, mas se a gente fizer um levantamento da consulta em si, nós temos crescido na participação. Isso é fundamental para o processo. Ele está sempre tendo uma boa participação dos nossos munícipes. A consulta popular é importante para que cada cidadão, então, use este momento para falar ao governo, para manifestar aquilo que entende como seja prioritário na sua região. Cada região escolheu uma demanda de saúde, uma de educação e 2 nas demais áreas. Na área da educação, foi eleita a demanda de investimentos para as escolas da educação básica, para as escolas que têm até 500 alunos e para o ensino médio. Na área da saúde, foi eleita a demanda que tem a proposta da ampliação do centro de hemodiálise do HCI. Com também, nesta mesma demanda, nós temos a proposta das APAES da região, com a aquisição de um equipamento de fisioterapia. Na área do desenvolvimento, então, nós ainda estamos fazendo alguns ajustes, mas, a princípio, nós temos a agricultura familiar como sendo uma das mais votadas na área do desenvolvimento, né? Depois, o fomento à pesquisa com o projeto regional de inovação, redes de cooperação. Depois foi a qualificação de parques agropecuários e apoio à produção leiteira. Esses são os 4 projetos mais votados na área do desenvolvimento. Mas aí, nesses, a gente vai ter que ver, então, nós vamos ter que distribuir os recursos, porque nós temos um valor de 365.605 para distribuir nessa área, né? A consulta popular neste ano conta com 600 milhões de reais para o Estado e pouco mais de 1 milhão para a região Noroeste. Agora o esporte. Os gremistas e colorados estão felizes esta semana. O Grêmio bate Coritiba e larga com vantagem na Copa do Brasil. E o Internacional vence o Ituano e encaminha a classificação. Hoje o comentário esportivo é com o jornalista Alain Denis. É com você, Alain. Olá, gente boa, alegria estar com vocês. Primeiramente, vamos falar do Grêmio. Quem diria, hein? O Grêmio do Filipão do início do ano, desacreditado, hoje sendo um dos principais do Brasileirão e começando bem a Copa do Brasil às oitavas de final. Foi lá na capital paranaense, jogou no Couto Pereira contra o Curitiba e jogou para o gasto. Venceu a equipe do Curitiba pelo placar de 1-0, gol do Marcelo Oliveira. Pois é, o ataque do Grêmio não está funcionando muito bem. O Bobô entrou em 2 partidas, não tem ritmo de partida, de jogo, está fora de ritmo. Portanto, não foi aquele jogador que à altura de substituir o bom jogador Luan, que casualmente está voltando nesse próximo domingo. Mas a vitória do Grêmio mostrou qualidades. Por exemplo, o Douglas, que era um jogador que, de certa forma, era um jogador contestado no próprio time do Grêmio, hoje é um dos principais articuladores. É aquele que faz as jogadas de criatividade, que faz com que o Grêmio cresça em campo a partir das suas jogadas. Então, o Grêmio venceu lá fora de casa, agora joga na próxima quarta-feira às 21 horas na Arena do
do Grêmio, precisando apenas do empate em 0-0 para passar às quartas de final. No Brasileirão, joga às 11 horas da manhã. Olha bem, o Grêmio, que se queixa muito do desgaste físico, vai jogar nessa lua aqui do sol às 11 horas da manhã, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta. Vamos esperar então um grande jogo no próximo domingo. Agora, falando do Internacional, o técnico Argel encontrou a primeira vitória na volta ao clube, agora como técnico, né? A grata surpresa é o Vitinho. O Vitinho veio com tudo, deu novo ritmo ao ataque do Internacional ao lado do Valdívia. Claro que a qualidade técnica do D'Alessandro é indiscutível. O D'Alessandro, então, deu aquela maior qualidade ao meio de campo, juntamente com o Dourado, o próprio Newton e o Sacha jogando no meio de campo. Eu acho que o Inter está encontrando um bom caminho do meio campo para o ataque. Por outro lado, o técnico Argel, que era um jogador bastante viril como zagueiro, enquanto jogador, colocou o Paulão, que tem as características muito parecidas com como ele era como jogador. Então o Paulão, aquele jogador mais viril, né, ele está ali ajudando muito o Hernando, deixando então no banco o Juan, o excelente zagueiro Juan, experiente. Então, portanto, o Inter está se ajeitando. Um probleminha que eu estou encontrando no Internacional é a questão da lateral esquerda. O Jefferson parece que esqueceu do futebol a partir da ida para a seleção brasileira. E agora, com essa questão de ser vendido para a Sampdoria, também não se encontrou em campo, né? Essa é uma dificuldade, mas tem o Zé Mário que está surgindo aí como uma boa alternativa. Então o Internacional deu uma boa entrada na questão da Copa do Brasil, que é uma fase fácil de entrar aí para a Libertadores, uma competição mais fácil para entrar na Libertadores 2016. Então quem sabe o Internacional se encontra e salva o ano ganhando, portanto, a Copa do Brasil, até porque perdeu a Libertadores, depois tomou aqueles 5, né? Aqueles 5 do Grêmio e ficou, um certo modo, um pouco o astral baixo, mas a volta do Argel para o Beira-Rio e essa questão de dar um novo ânimo para o time, e parece-me que o Vitinho é o cara que está ajudando o Valdívia a reencontrar os gols e as vitórias. Então as próximas 5 partidas do Internacional, se encontrar vitórias, não tenha dúvida que vai lutar aí no G4, então quer dizer, o ano pode ser salvo também. Então a próxima partida do Internacional na Copa do Brasil será também na quarta-feira fora de casa, no estádio Novelli Júnior, no estádio de Itu, né, contra o Ituano. Portanto, perdendo de 1-0, já classifica para as quartas de final. E contra o Brasileirão, no Brasileirão, no próximo domingo, o Internacional joga em casa, novamente, contra o Atlético Paranaense às 4 da tarde. Um jogão de bola para ver o Walter e companhia. Então, o Grêmio e o Internacional estão se encaminhando para as quartas de final, e no Brasileirão, o Grêmio vai tentar se manter no G4, está aí em segundo lugar praticamente com o Atlético Mineiro com 36 pontos, o Internacional com 25 pontos, está em 11º, tenta então chegar aí próximo à zona de classificação do G4, tentando aí essa classificação. Então as duas equipes estão muito bem, obrigado, e vamos torcer que permaneçam assim nas próximas rodadas. Um grande abraço a todos, é com você, Luana. Os cinemas de rua foram pontos importantes de cultura ao longo do século XX. A magia da sala escura levava diferentes gerações a compartilharem histórias e emoções. Mas ir ao cinema não se resumia a entrar na sala de projeção. Era ponto de encontro de amigos que trocavam desde gibis a experiências bem mais marcantes. Hoje, na reportagem da série sobre cinemas de rua, você vê memórias dos moradores de Passo Fundo. A reportagem é da TV UPF. O cinema é uma paixão coletiva que faz rir, sentir medo ou se emocionar com histórias e personagens. E antigamente, ir ao cinema era algo sério, tão sério que até uma lei municipal foi criada. A lei de 1950, ele estabelecia as regras, inclusive para assistir os filmes em Passo Fundo, que não se podia assistir de chapéu, era proibido assistir de chapéu. Na época que nós íamos ao cinema e para entrar no cinema você tinha que estar de casaco e gravata. Em Passo Fundo, os amantes da sétima arte tiveram o primeiro contato com os projetores no início do século XX. Eram pequenas casas de exibição, hoje sem registros. Em 1920 foi inaugurado o primeiro grande cinema da região. Onde hoje tem essa loja, nascia o Coliseu. Com capacidade para mais de 500 pessoas, o lugar foi o ponto de partida para os anos de glamour e mágica do cinema.
O Coliseu reinou em Passo Fundo até 1948. Um incêndio quase o destruiu. Depois da reconstrução, mudou o nome para Cinema Real. Outro cinema importante para o município foi o Cine Imperial. Surgiu nos anos de 1940 e era um pouco diferente para a época, porque pela primeira vez a cidade exibia filmes adultos. No final da década de 1960 surgiu o Cine Coral. Era o quarto cinema em funcionamento na cidade, mas não durou muito tempo. O motivo? Ficava longe do centro de Passo Fundo. O Cine Teatro Pampa talvez tenha sido o mais conhecido de todos os cinemas de calçada da cidade. Foi inaugurado em 1962 e se tornou a mais luxuosa casa de espetáculos do interior do estado. Na plateia, cadeiras estofadas e um espaço para quase 2.000 pessoas. O Cine Pampa funcionava em frente à Praça Marechal Floriano, bem no centro. Para o Gilberto, foi aqui que cresceu o amor pelo cinema. Ele estava na inauguração e lembra do primeiro filme que foi exibido. E me lembro até hoje do filme que passou aí, né? Que era um filme chamado Candelabro Italiano. Era um filme de romantismo da época do esplendor do cinema, né? O Pampa, nessa época, tinha aquele esplendor das cortinas. Né? Então, os espectadores entravam no cinema, sentavam, né? Tinha o chamado baleiro balas, né? Baleiro balas era um rapaz ou uma moça que vendia balas, chocolate. Ir ao cinema era muito mais do que só ver um filme. Nós ficávamos na frente do cinema um tempo antes de começar o filme, fazendo uma troca de gibi, que eram as histórias infantis que nós líamos muito, né? Aliás, todas literatura em quadrinho, que nós trocávamos entre amigos ou conhecidos ou outros frequentadores do cinema, nos matinés. E o seu Mário, que trabalhou como operador de cinema por quase 30 anos em 3 locais da cidade. Eu iria até 90 anos, se Deus quisesse, né? Ou mais, que é amor. Eu orgulho disso aí, de poder fazer alguma coisa e aquele amor, né? E para o seu Domingos, não era só o glamour que encantava, era o romantismo. Naquele tempo eu achava bastante romântico. Para mim o cinema era uma coisa assim, um lugar bacana até para os namorados, né? Chegar e sentar no escurinho do cinema e assistir um filme junto, era interessante. Muitas vezes a gente chegava aqui, o professor não aparecia, aconteceu muito disso aí, né? Aí então nós tínhamos um carro para 4, 5 pessoas para voltar, enquanto os outros estavam na aula, nós vínhamos para o cinema. Então... Para ele, as sessões de cinema eram especiais, fascinaram tanto que na época ele ousou fazer um filme. Na foto de 1975, a lembrança da câmera. Pelo fato de ter feito esse filme, eu voltei àqueles anos lá, da calçada. Chegar ali, pessoal, olhando no cartaz, já querendo saber qual é a história antes, só olhando os cartazes, né? Apareciam ali. Então eu voltei ao passado com isso, porque é uma coisa que eu fiz exatamente como era feito há 50 anos atrás. O cinema de calçada em Passo Fundo passou por diversas fases, se desenvolveu com a tecnologia, mas também foi morto por ela. É irônico, mas o cinema de rua, na verdade, ele morreu quando a gente entrou na civilização da imagem, por mais irônico que seja. A partir do momento em que a gente começou a ter mais e mais imagens no nosso celular, imagens na TV, quando a gente começou a ter cada vez mais acesso às imagens, a gente acaba tendo a morte do cinema. A ascensão do VHS, a ascensão do DVD, do Blu-ray, da internet e principalmente a pressa do mundo moderno. Ninguém mais hoje pararia o carro em frente a Marechal Floriano para vir no Cinema Coliseu. Ninguém mais iria simplesmente se deslocar ao cinema com a ausência de tempo que a gente tem só para ver um programa de cinema. O glamour de uma época que hoje fica nas lembranças, no saudosismo, as histórias contadas, a mágica que acontecia nas grandes telas, a troca de gibis, os amigos feitos na fila da bilheteria. Aí depois saí do filme conversando, tu viu, né? O cara isso, quer dizer, ficava comentando o que acontecia na história. Então é uma coisa assim que hoje não acontece mais, né? O cinema deixa saudade realmente.
Mais uma belíssima história sobre os cinemas. No próximo jornal você confere a história do cinema em Cachoeira do Sul. Um ótimo final de semana a todos. Nos encontramos no próximo Jornal das 6. Boa noite.